Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. Eu sei que um jogo é algo divertido. Sim, é sim. Mas eu preciso de um parceiro de jogo para isso. Você vai ser meu amigo. Meu amigo... Soa bem, né? Meu amigo. Meu jogo é incrível de todas as formas imagináveis. E se a gente vencer, podemos conseguir riquezas que você nem sonha. Você tá dentro? Claro que tá, né? Todo mundo que ouviu falar disso já topou. O jogo tem até um nome divertido. O jogo da caixa encantada. Legal, né? E é na sua própria casa. Então você nem precisa sair por aí. É tipo uma mistura de pega-pega com esconde-esconde. Eu já consegui um procurador, então não se preocupe, meu amigo. Você vai estar no meu time. Legal, né? Mas você precisa de algumas coisinhas antes de começar o jogo. Vai precisar de uma caixa de papelão para cada cômodo da sua casa, como se fossem olhos. Não importa o tamanho, mas algumas precisam de cores diferentes. Então eu trouxe umas tintas para você. Estão no sótão junto com algumas caixas. Eu vi que você já tem caixas o bastante, então não se preocupe com isso. Você precisa pintar uma de azul, uma de vermelha, uma de verde e uma de branca. Não precisa pintar as outras. Você também vai precisar de uma vela, de preferência vermelha, mas preta também serve. Nunca use vela branca, senão eu não vou conseguir jogar com você e o procurador vence. Você não quer que ele vença, acredite em mim. Você também precisa fazer algumas coisinhas antes do jogo. Nada demais. Só uns preparativos para tudo começar direitinho. Eu até fiz uma lista para te ajudar. Número 1. Essa é a mais importante. Considere como uma regra. Por favor, me ouça. Você não pode comer nada com sal a partir do momento que leu esta carta. Se comer, ele vence, mesmo que o jogo ainda nem tenha começado. E aí, ele virá cobrar seu preço. Número 2. Agora, a parte divertida. Eu amo essa parte. Primeiro, pinte as caixas como eu disse. Uma azul, uma vermelha, uma verde e uma branca. Eu também trouxe tinta preta. Você pode rabiscar um pouco nelas com essa cor, mas não demais. Elas precisam continuar com a cor principal. Não rabisque nas caixas que você não pintou. Essas são minhas, e eu também quero enfeitar as minhas, certo? Número 3. Cada cômodo precisa de uma caixa, mas você não pode colocá-las em qualquer lugar. A caixa azul tem que ir para o seu quarto, a vermelha na sua cozinha, a verde na sua sala de estar e a branca no seu banheiro. As outras caixas podem ser colocadas como quiser nos outros cômodos, mas certifique-se de colocar uma em cada cômodo, até no sótão, no porão, no quartinho de bagunça e até no jardim. Senão, é considerado trapaça. Número 4. Por último, mas não menos importante, você precisa assinar este papel com uma gota do seu sangue. Eu vou te lembrar, caso você esqueça de fazer isso antes das 11 da noite. Agora você está pronto para começar o jogo. Vai ser emocionante, mas não se preocupe. Desde que você leve uma caixa de fósforos com você e acenda a vela antes do jogo começar, tudo ficará bem. Existem algumas regras durante o jogo também, então memorize elas para esta noite, porque é quando tudo começa. Elas são muito importantes. Você não quer quebrar nenhuma. Você não quer trapacear. Regra número 1. Esteja pronto às 23h30. Todas as luzes precisam estar apagadas e as caixas precisam estar nos cômodos. Eu sei que o jogo começa à meia-noite e termina às 6 da manhã, mas o procurador gosta de chegar mais cedo. Tô te avisando. Regra número 2. Fique com uma caixa de fósforos e acenda a vela exatamente às 23h30. A vela precisa ficar acesa o jogo todo. Regra número 3. A vela vai brilhar forte por um instante quando ele chegar, e você vai ouvir sinos tocando. Esse é o sinal de que o jogo começou. Regra número 4. Nesse exato momento, as caixas vão ter se movido. Não se assuste, é normal, mas elas seguem suas próprias regras. Já volto nisso. Regra número 5. Essa, junto com as regras 6 e 13, é uma das mais importantes. Depois que as caixas se moverem, você vai precisar começar a ir de sala em sala. Eu vou te seguir e ajudar, mas você escolhe para onde vai. A ordem é com você. Pode até visitar um cômodo mais de uma vez, se quiser.
mas tem que passar por todos os cômodos e pelo jardim antes das 6 horas. Regra número 6. Assim que estiver em um cômodo, você deve ficar lá por 5 a 10 minutos, dependendo da caixa. Cada caixa de papelão tem tarefas que você precisa fazer nesse tempo. São as tarefas mais fáceis. Depois eu explico melhor o que fazer com as caixas coloridas. Regra número 7. O procurador não pode te pegar enquanto você estiver dentro de uma sala dentro do tempo limite. Mas assim que o tempo acabar, ele pode vir atrás da gente. Ele também pode nos pegar enquanto estivermos no corredor. Regra número 8. Não é bem uma regra, mas uma dica. As caixas mudam de cômodo toda vez que você sai de uma sala. Você só pode pegar caixas durante o jogo inteiro, mas não pode pegar a mesma caixa colorida mais de 2 vezes. Você vai encontrar pelo menos uma caixa colorida 2 vezes e no máximo 6 vezes. Regra número 9. Você não pode sair de casa ou do jardim. Não pode deixar o jogo até que ele termine. Regra número 10. Agora você deve estar curioso sobre o que as caixas coloridas fazem, né? A verde é a mais fácil. Ela é sobre sua família, amigos e colegas. Nada muito pessoal. Vai surgir uma pergunta do tipo: você prefere? E você precisa escolher. O que você escolher vai acontecer. Então pense bem antes de responder. Regra número 11. A caixa vermelha é mais complicada. Ela vai te dar um desafio, que varia conforme o cômodo. Vai contra o que seu coração deseja, mas se você não fizer, vai ficar preso na sala até que ele te encontre. Regra número 12. A caixa azul é bem vaga. Vai surgir uma pergunta sobre sonhos, trabalho, amor. Você precisa responder com sinceridade, mas o que você responder será perdido para sempre. Eu sei que é pesado, mas você consegue. Sim, a azul parece difícil, mas a caixa branca é disparada a pior, mesmo que ela não pareça. A regra da caixa branca é simples. Nunca a abra, em hipótese alguma. Mas isso não significa que será fácil. Você vai sentir vontade de abrir, vai se sentir atraído pelo procurador. A caixa branca é a única sobre a qual ele tem alguma influência. Essas são as regras. Ufa! Foi muita coisa para escrever. Mas pelo menos agora você está preparado para hoje à noite. Pegue sua vela, pinte as caixas e se prepare. Porque essa noite vai ser incrível. Sim. Eu ri de tudo isso antes de jogar a carta vermelha no lixo, como qualquer pessoa em sã consciência faria. Eu me arrependeria depois. Verifiquei a câmera de segurança apontada para a varanda da frente. Preparei uma xícara de café, me sentei e comecei a ler o jornal. As crianças da vizinhança com certeza são brincalhonas. Alguns pedaços da carta ainda ecoavam na minha mente, e então decidi checar o horário. 10h58 da manhã. Revirei os olhos. Claro que eu ia me divertir esperando o relógio bater 11h em ponto. 10h59. Como se alguma coisa fosse acontecer. As palavras "não se esqueça" estavam escritas nas sombras sobre a minha mesa, e eu olhei em volta para tentar entender o que tinha causado aquilo. Quando olhei de novo, tinham sumido. Eu estava mergulhado demais nessa história. Minha mente estava pregando peças. Acho que vou parar de ler tantas histórias de terror. Comi minha torrada. Fiz mais um café. Era domingo, então não tinha pressa para nada. Li as notícias no celular e depois do segundo café, fui lavar a louça. Minha lava-louças só chega amanhã, então é no braço mesmo. Enquanto lavava os pratos, notei umas rachaduras estranhas nos azulejos acima da pia da cozinha. Olhei mais de perto e comecei a perceber um padrão. Venha jogar, amigo. Tá, agora eu estava realmente assustado. Aquilo não tinha nenhuma explicação lógica. Peguei o papel fino do lixo, mas ainda não acreditava que pudesse ser verdade o que aquela carta dizia. Meu amigo parece ter notado minha hesitação. Senti uma dor aguda no braço que durou quase 1 minuto. Agarrei o braço com dor, esquecendo completamente de olhar o que estava causando aquilo. Eu finalmente senti a dor dar lugar a uma queimação surda. E logo depois senti algo escorrer pelo meu braço e cair sobre o papel que eu estava segurando. Quando finalmente olhei, vi que meu braço estava sangrando. Pelo menos, foi isso que notei primeiro. Depois vi as marcas. Pareciam palavras. Espera. Eram palavras. O resto eram só rabiscos confusos.
como se alguém tivesse tentado escrever algo, mas de repente tivesse perdido a capacidade. Parecia até uma luta. O que me deixou mais intrigado, porém, foi algo esculpido no meu braço. Ah, devia ser o choque, pensei. E aí, amigo? Resolveu parar de enrolar e começar a jogar? A voz de Jove me tirou do torpor. Olhei em volta, mas não havia ninguém. O que? Perguntei se você decidiu parar de enrolar. A voz soou como se estivesse bem ao meu lado, mas eu não via ninguém. Aquilo foi a gota d'água. Quem diabos é você? Aliás, o que você quer? Gosto das suas palavras, cara. Zombou a voz. Mas isso é urgente. Você precisa assinar a carta primeiro. Só precisa colocar uma gota do seu sangue ali e a gente pode conversar. E por que eu confiaria numa voz aleatória surgida do nada? Bom, se você quiser que o procurador venha te buscar, eu deixo. Com prazer. A ideia de uma outra entidade se juntar àquela já me ameaçando não caiu bem. Peguei meu braço e pressionei contra o papel. Palavras distorcidas apareceram no sangue na parte de baixo da carta. Ótimo. Agora que resolvemos isso, de repente senti uma mão áspera no meu ombro, mas a voz ainda era invisível. Muito melhor. Sussurrou. Como eu disse na carta, você precisa buscar uma vela primeiro. Eu vou começar a pintar enquanto isso. Espera! Gritei ao ouvir a voz se afastando. Espera! O que exatamente você é? Você não é humano. Isso é óbvio. A coisa invisível, fosse lá o que fosse, parou de andar. Senti os olhos dela em mim. Garoto, isso é algo que eu não posso, nem quero responder. Mas posso te dizer uma coisa. Você entrou num jogo com seres que seus olhos jamais serão capazes de compreender. A ida até o mercadinho foi rápida, e a única coisa que comprei foi a vela. Fiquei tentado por um momento a comprar uma vela branca só para provocar aquele ser, mas logo abandonei essa ideia. Eu já tinha experimentado o que acontecia quando quebrava as regras. Fiz o que me mandaram, mas o que vi ao voltar para casa não era nada do que eu esperava. Um pincel flutuante estava rabiscando em algumas das caixas de papelão, desenhando símbolos e formas bizarras. Pareciam quase uma linguagem própria. Coloquei minha vela vermelha na mesa da cozinha e me sentei numa cadeira. O que você está desenhando? Perguntei direto. Que bom que perguntou. Tá vendo essas coisinhas aqui? São meus bichinhos de estimação, minha casa. E isso aqui? Toda essa escrita? Ah, só umas frases na minha língua. Nada com o que se preocupar. Eu quase podia ver o sorriso dele. Ele claramente estava escondendo algo de mim. Mas decidi não pressionar. Sentei em uma das cadeiras à frente do pincel flutuante e comecei a pintar uma das caixas de azul. Pelo menos ele teve o cuidado de deixar todas as tintas, pincéis e caixas organizadas na mesa, o que facilitou tudo. O ambiente estava estranhamente silencioso enquanto pintávamos. Então decidi puxar conversa. Você joga esse jogo com frequência? O pincel parou por um instante, depois voltou a pintar. Não, normalmente eu não posso jogar, respondeu com um tom meio mal-humorado. Mas dessa vez é diferente. Agora tenho um amigo, e a gente vai vencer, com certeza. Dava para sentir o sorriso dele se dirigindo a mim. Um arrepio percorreu minha espinha. Ah, bom. Isso é ótimo, eu acho. Tentei extrair mais respostas. E o tal do procurador? O que ele é? Como é? Tem algum jeito de enganar ele? Trapacear, talvez? O ser caiu na gargalhada. Achei que você nunca fosse perguntar. Gargalhou alto, depois voltou a ficar sério. Existem alguns jeitos de enganar ele. Por exemplo, ele não suporta a vela. Se você mantiver a vela entre você e ele não consegue te encontrar, desde que você tenha ideia de onde ele está. Por outro lado, se você tiver sal no corpo ou tiver comido sal, ele pode rastrear você. Por isso a regra é essa. Ele também vai tentar te fazer quebrar as regras. Vai tentar te enganar de todo jeito, então esteja preparado. Se quebrar qualquer regra, você estará em perigo. Mas se quebrar a regra 13, ele vence na hora. E aí sua alma será dele. Continuei pintando, ouvindo tudo aquilo. Essas regras realmente pareciam importantes. Última pergunta. Lembrei de algo estranho. Por que nunca devo abrir a caixa branca depois que o jogo começar? O que tem dentro dela?
Isso eu não posso dizer. Ou já teríamos perdido. Mas posso te garantir que não vale a pena abrir. Abrir aquela caixa seria soltar algo sobre nós. Tente esquecer que ela existe e você estará seguro durante a noite. Ótimo. Mais uma não resposta direta. Mas eu sabia que era melhor do que tentar dar uma espiada naquela caixa durante a madrugada. Mesmo assim, a tentação era grande. Continuei pintando, pensando na parte que falava sobre a vela funcionar como barreira contra o procurador. Bom saber disso. Assim eu poderia me proteger dele. Mas o ser invisível sentado à mesa, ele estava escondendo alguma coisa de mim sobre o sal. Algo estava estranho no que ele disse. Parecia nervoso demais com isso. Talvez o sal pudesse ser usado contra ele mesmo. Quando percebi, já era noite. Comi um jantar rápido, que não estava muito gostoso por causa da falta de sal, e depois coloquei as caixas nos cômodos. Ele colocou-as sem cor no sótão, porão, jardim e depósito. E eu coloquei as coloridas no quarto, cozinha, sala de estar e banheiro. Enquanto fazia isso, aproveitei para pesquisar no celular que tipo de entidade meu companheiro de jogo poderia ser. Pelo que encontrei, parecia algum tipo de fantasma, ou algo próximo disso. Não encaixava perfeitamente na descrição, mas com o tempo que eu tinha, foi o melhor que consegui. De repente, ouvi um assobio vindo do corredor. Saí da cozinha e vi algumas caixas flutuando na frente da sala. O que houve? Perguntei. Aquela flor idiota ali. Eu odeio brim-rosas. Tira isso da casa. Não. Foi um presente da minha mãe. Ganhei ontem dela. Você quer minha ajuda ou quer jogar sozinho? Zombou ele. Tá bom. Suspirei. Vou colocar na varanda. Melhor assim. Peguei as flores e fui até a porta da frente. Abri, deixei o arranjo do lado de fora e fechei de novo. Muito melhor, respondeu ele, entrando na sala. Preparamos os cômodos e o jardim. Depois fui até a sala de estar, me deitei no sofá e fiquei vendo TV, enquanto o ser rabiscava algo num papel. Às 23h30, ele parou de desenhar. É hora, disse ele. Assenti com a cabeça, desliguei a TV e me levantei. Vamos dar início ao show. Peguei minha vela vermelha e coloquei uma caixa de fósforos no bolso da calça jeans. Depois que acendi a vela, senti a presença caminhar até mim e parar ao meu lado. Foi nesse momento que percebi que nem sabia seu nome. Se é que tinha um. Você tem um nome? Decidi perguntar sem rodeios. Claro que sim. É meio comprido, então meus amigos costumam me chamar de Dolor. Prazer em te conhecer, Dolor. Respondi meio zombeteiro. Ele bufou, mas não disse mais nada. Sentamos em silêncio por uns 15 minutos, até que a vela de repente brilhou tão forte que precisei proteger os olhos com as mãos. Eu estava ansioso o dia todo, mas por um breve momento, uma calma estranha tomou conta de mim, até que a ansiedade voltou 10 vezes pior. Minha última esperança de que tudo fosse uma piada cruel desapareceu. O quarto voltou a escurecer e levei um tempo para ajustar a visão. Ele começa o mais longe possível de nós, Dolor disse. Então ele deve estar no jardim. Mas primeiro, vamos ver que caixas apareceram. Quase tinha esquecido que estávamos em uma sala. A caixa aqui também havia sido trocada. Caminhei até a mesa da TV onde eu havia deixado a caixa verde. Agora havia uma de papelão no lugar. Abra, Dolor me incentivou. Se continuar enrolando, ele vai nos achar. Olhei para os símbolos estranhos na caixa e estremeci. Tinha algo nela que me incomodava. Parecia emanar algo invisível. Mas com o tempo passando e o perigo se aproximando, abri. Dentro havia um dado e um pedaço de papel. Segurei o papel perto da vela, sem encostar. E li. Jogue o dado e receba sua recompensa. Se tirar um, você perde. Dolor decidirá o que vai acontecer. Se tirar 2, também não é bom. Você terá que esperar aqui por 5 minutos. Se tirar 3, terá que esperar 8 minutos. Se tirar 4, vai esperar 10 minutos. Se tirar 5, poderá escolher o tipo da próxima caixa e o cômodo onde será colocada. Se tirar 6, parabéns. Pode fazer uma pergunta para Dolor e ele terá que responder com sinceridade. Não pode ser sobre a caixa branca. Boa sorte a você e ao Dolor.
Que o melhor jogador vença. Ah, um jogo em que você joga contra mim, que animador. Dolor cantou. Eu estava confuso, porque quanto maior o número, maior o tempo de espera. Além disso, os prêmios pareciam melhorar a cada número maior. Tinha algo estranho nisso, mas não quis pressionar. Dolor não era exatamente confiável. Peguei o dado e o examinei, mas parecia normal. Ainda assim, falei: posso jogá-lo algumas vezes antes, só para garantir que não está viciado. Claro, fique à vontade. Ele riu. Mas lembre-se, quanto mais tempo você perde, mais perto ele chega. Eu colocaria a vela entre você e a porta, se fosse você. Ele riu de novo e se sentou no sofá. Pelo menos havia um afundado onde ele parecia ter se sentado. Joguei o dado algumas vezes e ele parecia justo. Ok, pronto para jogar, anunciei. Ótimo, foi tudo o que ele disse. Nem se mexeu, como se já soubesse o que aconteceria. Joguei o dado. Ele quicou na mesa e parou no 5. Dolor pareceu surpreso e eu sorri. Talvez ele estivesse tentando influenciar meus lances. Então posso escolher a próxima caixa? Perguntei casualmente. Ele não respondeu de imediato. Você disse que a verde era a mais fácil. Vou ficar com ela. Ouvi um leve suspiro e então uma voz forçada. Bom trabalho, amigo. Onde você quer a caixa? A cozinha é a mais próxima. Coloca lá. Ouvi um estalo. Eu poderia ter escolhido a de papelão, mas queria evitar as coloridas que ainda não conhecia. Especialmente a branca, que parecia a mais perigosa. Vamos logo para a cozinha, disse Dolor, surgindo atrás de mim e me empurrando. Ué, por que essa pressa de repente? A mão dele queimava minha pele ao segurar meu pulso esquerdo. Eu e o buscador estamos meio conectados. Podemos sentir a presença um do outro num raio de 5 metros. Ótimo. E você só me conta isso agora? Não parecia importante. Respondeu mais como uma pergunta do que como uma desculpa. Vamos logo. Ele está perto. Provavelmente no depósito, no fim do corredor. Tem como cortar essa conexão? Tem como dificultar muito. Coloque a vela entre vocês. Mas aí eu não vou saber onde ele está. Azar o seu. Saí em direção à cozinha, Dolor colado atrás. Mantive a vela entre mim e o corredor. Vi uma luz fraca ao fundo, mas cheguei à cozinha e bati a porta. Coloque a vela na frente da porta. Assim ele pensa que não estamos aqui e vai embora em alguns minutos. Fiz o que ele mandou. A luz brilhou no meu braço e vi a marca irritada onde Dolor tinha me segurado. Decidi não comentar. Estava ficando claro que Dolor escondia muita coisa. Virei-me e vi a caixa verde na mesa da cozinha. Engoli seco e torci para que fosse tão inofensiva quanto a anterior. Peguei o papel e me sentei ao lado da vela. A mensagem dizia: você prefere A. que seu colega Samuel tenha uma doença incurável que o fará morrer de forma lenta e dolorosa, ou B. que sua tia Lilian perca seu bebê ainda não nascido? É sua escolha. Você tem 10 minutos. Nada inofensivo, afinal. Tia Lilian era uma das minhas favoritas, doce e bondosa. Ela e meu tio Felipe tentavam ter um filho há anos e, por milagre, ela engravidou. Já Samuel era insuportável. Nunca gostei dele. Fazia de tudo para se mostrar e diminuir os outros. Ainda assim, ele não merecia morrer desse jeito. Havia feito coisas boas, como arrecadar fundos e ajudar comércios locais. E se eu não escolher? Perguntei a Dolor. Então os dois vão acontecer. Eu não tinha dúvidas de que ele falava sério. No fim, meus sentimentos falaram mais alto. Escolho o Samuel. Estalo. Era só isso? Dolor perguntou zombeteiro. Ele era mesmo o seu tormento? Natural que o escolhesse. Mas essa escolha não cabe a mim. E agora, para onde vamos? Você vai ver, respondi. Não queria que ele soubesse o quanto aquilo me afetava. E que talvez ele estivesse influenciando o jogo. Eu estava começando a confiar cada vez menos em Dolor. Estávamos caminhando pelo corredor. Eu planejava ir para o meu quarto. Mas ao dobrarmos a esquina, uma luz forte brilhou. Protegi os olhos e virei o rosto. Mas então ouvi Dolor gritar de dor. Virei em direção ao som da sua voz. E aí eu vi. Ele estava visível agora. Vi os chifres, vi o rabo, vi a pele vermelha. Então ele agarrou meu braço e me arrastou até o porão, batendo a porta atrás de nós. Nós dois ficamos sentados ali, ofegantes.
Enquanto minha mente tentava entender o que tinha acabado de acontecer, Dolor voltou a ficar invisível. Ele claramente não estava prestando atenção em mim no momento, e eu fiz questão de manter minha expressão confusa. Dolor não precisava saber que eu agora sabia a verdade. Eu quase gritei. Aquilo ofegando era o homem, o buscador. Foi por pouco. Foi tudo que consegui dizer, ainda tremendo um pouco. Não só por causa do encontro com o buscador, mas principalmente pela verdadeira forma de Dolor. Felizmente, Dolor achou que era medo do buscador. Ei, estamos seguros aqui, então relaxa. Nada de medo do grandalhão lá fora, né? Claro, o cara é apavorante. Eu enfrentei ele por muito tempo, acredite. Ainda bem que conseguimos chegar no porão a tempo. Agora coloca a vela ali na porta e vamos ver a próxima caixa. Fiz o que ele pediu. Quando olhei para trás, lá estava a caixa vermelha. A vermelha? Que empolgante! Dolor cantarolou. Ele parecia se divertir demais com aquilo. Imediatamente fiquei em alerta. E ainda por cima, estávamos no porão. Ótimo, sempre divertido. Eu podia praticamente ver Dolor pulando de empolgação. Vai, abre ela. O desafio do porão. Ele leu em voz alta. O porão é o mais próximo que você chegará da minha casa. Ele também tem a conexão mais profunda. Você terá que tornar essa conexão ainda melhor. Há um balde de tinta vermelha nesta caixa, assim como um pincel. As palavras que você precisa escrever são: dê-me o inferno. Boa sorte. O que isso significa? Perguntei, sabendo que não era algo bom. Nada importante. Foi tudo que Dolor respondeu. Sabia que não dava para fugir da tarefa, então comecei a escrever. A tinta era de um carmesim profundo e brilhava demais para algo comum. Escrevi as palavras, mas deixei um erro de propósito. Em vez de dê-me, escrevi dê-me. Parecia quase igual, mas Dolor se aproximou de mim e inclinou-se sobre meu ombro para ler de perto. Ele se afastou de novo, claramente confuso com alguma coisa. Bom, com isso fora do caminho, bora continuar, ele disse, parecendo um pouco incerto, mas decidido. Deixei ele ir na frente com a vela. Ele tá por aí. Podemos ir pro depósito e depois subir pro andar de cima. Fui na frente dessa vez. Caminhamos até o depósito. No caminho, notei algo estranho no armário do corredor, mas Dolor não pareceu perceber. Rapidamente, puxei o que estava lá de dentro e segurei perto da vela, fingindo que a observava. Era um pedaço de papel fino, meio brilhante. O título dizia: Regras para escapar do jogo das caixas. Como você provavelmente já percebeu, seu amigo, ou Dolor, como prefere ser chamado, não é exatamente humano. Eu, o buscador, também não sou. O que está acontecendo aqui é uma batalha entre o céu e o inferno. Uma disputa pela sua alma. Como você já deve ter imaginado, neste momento, você está do lado do inferno. O demônio está te enganando. Se tentar escapar com ele agora, vai morrer, e ele levará sua alma. Eu fiz este conjunto de regras para te ajudar a escapar. Mas não será fácil. Você deve me encontrar antes que sua alma se perca para sempre. Regra 1. Dolor nunca deve descobrir que você sabe a verdade. Se ele souber, vai tentar tomar sua alma. E talvez eu não consiga chegar a tempo para te salvar. Regra 2. A vela vermelha me afasta, ao mesmo tempo que fortalece Dolor. Não a coloque perto da porta da sala em que você estiver. Haja naturalmente e mantenha a vela longe da porta. Se você falhar, eu não poderei te encontrar. Regra 3. Assim que você abrir a porta, eu vou te pegar, mas apenas se tiver mantido a vela longe da porta o tempo todo em que estiver na sala. Caso você não consiga manter a vela afastada da porta. Regra 4. Existe outro jeito de escapar, mas é muito mais difícil e perigoso. O mais importante, Dolor não pode saber que você descobriu a batalha. Ele controla as caixas que aparecem e fará de tudo para evitar que a caixa branca apareça. Isso exige muito dele. Se ele souber que você sabe, não terá outra escolha senão te prender até você entregar sua alma. Regra 5. A caixa branca só pode aparecer em certos cômodos: o quarto, o banheiro e o sótão. Ela vai aparecer ao menos uma vez durante o jogo. Tente ir para esses cômodos o quanto antes. Se você já completou todas as caixas coloridas, incluindo a branca, então, sinto muito.
não haverá mais nada que eu possa fazer. Regra 6. Essa é a mais difícil. Quando estiver em uma sala com a caixa branca, você terá que abri-la. Pode parecer simples, mas é a tarefa mais perigosa. Dolor vai tentar impedir assim que perceber suas intenções. Ele não poderá te matar nem te possuir, mas apenas se você não tiver completado com sucesso a caixa vermelha. Do contrário, reze para que seja uma morte rápida. Regra 7. Se não tiver feito a tarefa da caixa vermelha, Dolor não poderá te matar, mas ainda poderá te machucar. Você provavelmente já ouviu fazer algo estranho em sua casa ou com você antes de aceitar o jogo. Ele vai tentar te enganar com ilusões, causar dor, mas não poderá te impedir de ver a caixa. Lembre-se, tudo o que você tiver que suportar para abrir a caixa branca é melhor do que não abri-la. Se quebrar qualquer uma dessas regras, especialmente a da caixa branca, Dolor pode te matar ou te forçar a entregar sua alma. Boa sorte. Ótimo. Agora era só escolher entre céu ou inferno. Moleza, né? Exceto pelo detalhe de que eu não queria morrer. Eu tinha uma vida aqui. Amigos incríveis, um bom emprego, uma namorada linda. Por que eu jogaria tudo isso fora? Tinha que haver uma maneira de sobreviver. Foi exatamente o que eu comecei a pensar, enquanto avaliava as poucas possibilidades que ainda me restavam. Entrei no depósito com Dolor, e ele fechou a porta atrás de mim antes que eu pudesse pensar num plano para ir primeiro aos quartos do andar de cima. Felizmente havia uma caixa de papelão ali. Acho que Dolor achou meio estranho ver 3 caixas coloridas, uma depois da outra, em diferentes cômodos. Ah, uma caixa de papelão, ele comentou. Agora que eu sabia do segredo dele, consegui finalmente perceber uma leve zombaria no tom de voz. Bom, então vamos ver o que tem dentro, respondi, mantendo meu tom neutro. Eu não queria ficar preso aqui por mais tempo com aquele sujeito e com aquele tal de buscador nos seguindo. Tinha que manter a encenação. Ele acreditou totalmente. Sim, aquele cara dá medo. Vai lá, abre a caixa. Me aproximei com a vela na mão. Observei a caixa. Havia alguns desenhos de comida e lápides nela. Ótimo. Já entendi onde isso ia dar. Não esquece de deixar a vela na porta da frente. Senão o buscador vai nos encontrar. Droga. Deixei a vela na entrada e levei a caixa até lá também. Ao abrir, vi logo de cara um pedaço de papel no topo. Peguei e comecei a ler. Bem-vindo à roleta russa com estilo, Dolor. Aqui estão 6 alimentos diferentes, alguns totalmente seguros, outros envenenados com um veneno letal, sem cheiro, sem sabor, invisível. Eu sei, roleta russa só tem uma bala, mas isso deixaria o jogo fácil demais. Não se preocupe, não tornei impossível. Também não sou tão bonzinho, mas metade dos alimentos estão envenenados. Você pode escolher um e comê-lo inteiro. Divirta-se. De fato, havia 6 alimentos na caixa: uma maçã, uma pera, um pêssego, uma laranja, uma banana e alguns morangos. Todos juntos numa única caixa de plástico. Morangos são minha fruta preferida, mas aposto que o novo Dolor saberia disso e teria envenenado eles. A banana também se destacava, já que os outros eram mais arredondados. Então descartei essa também. Se eu estivesse certo, só sobrava uma fruta envenenada. Aí me lembrei do fruto proibido da Bíblia, a maçã. Provavelmente essa também não era segura. Hesitei um pouco, mas decidi escolher a laranja. Eu fico com a laranja, falei. Você quem sabe, respondeu Dolor sem emoção. Peguei a laranja e comecei a comer. Quando terminei, Dolor bateu palmas. Muito bem, pelo menos você não escolheu um dos alimentos venenosos. Podemos continuar jogando. Falava animado, mas dava para sentir a decepção. Não acho que me matar era o único objetivo do veneno. Deixei Dolor continuar procurando o segredo. Dessa vez, ele o encontrou no jardim e subimos as escadas. Meu coração disparou quando chegamos ao topo. Vamos ao banheiro primeiro. Concordei. Certo, mais rápido. O segredo está vindo. Corremos para dentro e trancamos a porta. Coloquei a vela diante dela. Se eu não fizesse isso, Dolor desconfiaria. Quando me virei, lá estava a caixa azul. Ela estava sobre a pia, o que tornava tudo mais macabro. Meu reflexo no espelho acima dela parecia apenas uma sombra,
com a vela atrás me transformando num borrão sem rosto. Mas não vi apenas minha sombra. Vi duas. A outra parecia humana, mas com diferenças marcantes. Soube na hora. Era Dolor. Sempre adorei essa caixa azul, disse a sombra. Ela é tão interessante, murmurei. Eu esperava não ter que encará-la. Eu torcia para que Dolor tivesse escolhido a caixa branca e aí tudo teria acabado. Mas não, tinha que ser a azul primeiro. Ele realmente achou que eu não sabia nada sobre o segredo da caixa branca e nem como descobrir. Vai, abre logo. Quero ver o que tem dentro. Tá bom, para de insistir. Olhei a caixa e engoli seco. Lembrei da regra. Eu perderia alguma coisa. Abri. No fundo, havia um pedaço de papel dobrado com uma fita vermelha. Desamarrei e li. Você conhece as regras. Então aqui vai sua pergunta. Qual é a única coisa que você nunca gostaria de perder? Fiquei paralisado. Como assim? Poderia ser qualquer coisa, pensava eu. Um objeto indispensável. Talvez o anel que sua esposa te deu no leito de morte. Ou algo imaterial, como uma qualidade essencial. Bondade, apoio, o que fosse. Eu sabia a resposta, mas também sabia que, se errasse, perderia o jogo. Tinha que encontrar uma saída. Algo que eu não quero perder. Tic-tac. O tempo está passando. Provocou o Dolor com um sorriso. Se não responder, você perde. O ar ficou mais frio. Desesperado, tentei pensar em algo, mas nada vinha. Entrei em pânico, o que só piorava tudo. 10, 9, 8. Minha humanidade. Gritei finalmente aos soluços. Eu não posso viver sem a minha humanidade. Aí está. Não foi tão difícil, né? Comecei a sentir algo estranho. Uma sensação pesada me envolvendo. O pânico foi sumindo. O medo também. E a tristeza se dissolveu. Em seu lugar, surgiu um vazio. Nem ruim, nem bom. Apenas nada. Não era incômodo, mas também não reconfortava. Humanidade, disse Dolor. Sabe o que é isso? É a capacidade de sentir, de distinguir o certo do errado, de ter moral, de ser humano. Os animais não têm isso. E você? Gosta de ser assim? Muitas pessoas acham que sabem o que é certo ou errado, mas eu já não lembrava mais o que aquelas palavras significavam. Mas há muito mais, Dolor continuou. Os humanos são inteligentes e cruéis. Tire a moral e eles estarão completos. Vi a sombra de Dolor no espelho se aproximando por trás. Ele colocou aquelas mãos com garras nos meus ombros. Racionalidade tomando decisões sem ser influenciada por emoções. Nenhum ser humano consegue isso de verdade, disse ele. Porque têm emoções, são tendenciosos, tomam decisões para proteger seu grupo, seus entes queridos, por amor e emoção. Assenti com a cabeça. O que ele dizia fazia sentido. Achei que você não teria esse problema. Você vai estar livre disso. Eu não senti nada. Apenas assenti com a cabeça. Tenho uma pergunta para você. Ele continuou. Você conhece as regras do buscador? Assenti de novo. Não adiantava mentir, ele saberia. E me mataria. A forma de Dolor escureceu, voltando ao que era antes. Você concorda com elas? Perguntou ele com a voz carregada de curiosidade. Não concordo. Respondi com sinceridade. Expliquei que aquilo de morrer não parecia justo comigo. Então eu não aceitava as regras do buscador. Você acha que ele tem esse direito? Não, também não acho. Mas ele é um anjo, como você já deve saber. Agora sei, mas ainda assim acho que ele não tem o direito de tirar minha vida. Dolor ficou em silêncio por um momento, depois falou novamente. Você sabe que é por causa dele que você está nesse jogo. Quando alguém deve morrer, existem maneiras de julgá-lo. Os anjos podem escolher. E ele escolheu esse caminho como seu julgamento. Assenti mais uma vez. Fazia sentido. Você quer vingança? Fazer com que ele pague pela escolha dele? Vingança. Aquilo soava bem. Senti alguma coisa ali, uma necessidade. Algo que ia além da vontade. Uma sede de sangue. Sangue do destruidor da minha vida. Vingança.
disse com um sorriso perverso. Vingança soa muito bem. Eu sabia que estava sendo tendencioso, mas esse tipo de viés parecia justo. A lei era essa. O nada é neutro, mas isso era algo grande. Fizemos nosso plano. O buscador tem uma fraqueza. Ele não suporta sangue de demônio. E como você já sabe, isso não seria difícil de conseguir. A parte difícil era chegar perto do buscador sem levantar suspeitas. Ele sabia que Dolor não me deixaria ir sem intenções hostis. E sabia que Dolor saberia se eu o enganasse. E eu mesmo não deixaria isso passar. Então, não haveria como fazê-lo vir até nós sem que eu fosse levado por ele. Perguntei. E há uma maneira de me aproximar dele? Você se lembra da caixa branca? Assenti com a cabeça. Você precisa abri-la. O quê? Perguntei confuso. O nada retornou. Será que Dolor era realmente tão idiota assim? Você sabe que mesmo assim eu vou ser levado, né? Disse com sarcasmo. Não se tudo correr como o planejado, respondeu Dolor. Percebendo que eu não tinha entendido, ele começou a explicar. A única forma segura de ele vir é se você abrir a caixa. Ele vai pensar que você seguiu as instruções dele, então vai acreditar que você está do lado dele. Se você jogar um pouco do sangue demoníaco nele no exato momento em que ele aparecer, então ele não terá como se defender. Você vence. Nem preciso dizer que colocamos o plano em prática. Fomos até meu quarto. Eu ainda tinha a vela da porta. Esperei alguns minutos antes de abrir a caixa. O efeito foi imediato. A vela tremeluziu enquanto a caixa começava a brilhar com um branco estrelado. O buscador começou a subir lentamente da caixa. Ele era grande, muito maior do que o tamanho da caixa permitiria, mas mesmo assim saiu de lá. Fiquei olhando por um instante, meio atônito de finalmente vê-lo. Mas então Dolor gritou, e meus pensamentos voltaram à realidade. Peguei o pequeno frasco com o sangue de Dolor que havia extraído e joguei tudo sobre o buscador. Com um grito agudo, ele começou a afundar de volta na caixa. Fiquei parado ao lado dela, observando ele gritar de dor. Isso é por me colocar nessa enrascada. Então acho que isso significa que estou indo pro inferno, né? Falei, me virando para Dolor com um olhar interrogativo. Fiquei surpreso quando ele começou a rir. Nada disso, meu caro. Eu te disse que tinha uma forma de te tirar dessa. A caixa azul era parte disso. Fazer você perder a moral era a única maneira de garantir que você teria coragem de completar a próxima parte. A próxima parte? Perguntei. Alguém pode ser apresentado ao jogo de duas maneiras. Como eu disse na carta, qualquer um que conheça o jogo faz parte do jogo da caixa. Eu precisei te apresentar ao jogo por meio daquela carta. Foi assim que você entrou. Mas os humanos também podem espalhar o jogo. Como assim? Se você contar a alguém sobre ele e sobre as regras, essa pessoa passa a fazer parte do jogo. Se alguém aprende sobre o jogo, ele se torna parte dele. E o que você quer com isso? Eu quero fazer um acordo com você. Como você sabe, os perdedores do jogo pertencem ao inferno. Para mim, quanto mais almas eu tiver, mais forte me torno. Eu preciso de almas. E para conseguir, elas precisam perder o jogo. Por isso me manteve por perto? Exatamente. E mesmo que você não esteja no inferno agora, eu preciso de alguém para coletar almas para o jogo. A cada alma que você apresentar ao jogo, não importa como, uma conversa, um artigo, um post, você ganha mais um ano de vida. Temos um acordo? Como você pode imaginar, eu fiz minha escolha. Eu vou viver. Quem você achava que seria o próximo? A gente descobre hoje à noite, no seu jogo da caixa. Você.